Bom dia. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou Priscila Jacó, estou voluntária do Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia, Tamires, seja bem-vinda. Estou voluntária da Casa do Samaritano. Aproveito a oportunidade para agradecer a casa, ao Lar Espírita, pela oportunidade, agradecer a espiritualidade pelo aprendizado. Em cada momento desse de evangelho a gente aprende bastante e tem a oportunidade de fazer uma releitura e uma reinterpretação sobre aquilo que a gente considera que já sabe. Bom dia, Lana. Bom dia, Rose. Sejam todas bem-vindas. E então, nesse clima de gratidão, eu convido vocês para que façamos a nossa prece inicial. Se o som não estiver legal, se a música estiver mais alta que a minha voz, vocês me avisem, tá bom? Que eu corrijo aqui. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. É simplesmente pela nossa concentração. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Te agradecemos por este contato com a doutrina nesta encarnação. Te agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família, pela companhia dos bons espíritos, pelos aprendizados com os nossos irmãos ainda em evolução. Nós te agradecemos pelos problemas que enfrentamos nessa encarnação, pelas aflições que nos parecem intermináveis, mas que nada mais são que oportunidades de aprendizado, de evolução, de depuração. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos tropeços, pelos equívocos e pelos desvios. Nós te pedimos fé, paciência, humildade, tolerância. Nós enviamos a energia do estudo do Evangelho de hoje a todas as vítimas do coronavírus e a todos os familiares que têm perdido os seus próximos. Que assim seja. Bom, sejam bem-vindos todos que entraram. Nós iniciamos com a nossa prece e hoje nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho. Aqui eu estou com essa versão no capítulo 5, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, tá bom. No capítulo 5º do Evangelho, itens 1, 2 e 3. Então, o título do capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos ler até o item 3, Justiça das Aflições. Tá? Quem quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. E nós vamos dar início agora. Bom, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Tive um probleminha aqui.
Vocês estão conseguindo me acompanhar ou tá fechando a tela? Me passem essa informação que para mim fica fechando aqui. Mas vamos lá. Bom, então essas palavras, elas nos causam, às vezes, uma certa incompreensão, né? Nós, se fizermos a interpretação ao pé da letra denotativa, tal como está aqui escrito, nós temos algumas dúvidas, né? Como os que choram serão consolados? Como os que têm fome e sede de justiça serão consolados, serão saciados? E por isso a gratidão pelo contato com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita consegue nos ajudar a interpretar essas passagens, né? Então aqui quando ele fala em os que choram serão consolados, ele está falando daqueles que sofrem suas provações com resignação, com paciência. E daí nós extraímos que aqueles que sofrem, mas se revoltam, se lamuriam, esses não terão o consolo aqui prometido. Quantas vezes nós passamos pelos tormentos, pelas aflições e nos reclamamos. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Isso só acontece comigo. Eu não merecia passar por isso. E nessa passagem ele nos pede paciência, nos pede resignação pelas atribulações, que nada mais são que oportunidades para a nossa própria evolução, né? E quem são esses que têm fome e sede de justiça, que ele retrata aqui? São os injustiçados, são aqueles que sofrem as consequências das injustiças que ainda existem no nosso meio humano, né? Que veem os seus direitos sendo desrespeitados e não conseguem lutar por isso, né? Não raro, essas pessoas que têm sede de justiça são aqueles espíritos que outrora foram déspotas, foram autoritários, foram aqueles dirigentes autoritários, né? Alcançados pela infalível justiça de Deus. Então, em outra oportunidade estiveram assim e agora estão famintos de justiça, né? Se sentindo injustiçados pela justiça dos homens. E quem são esses que sofrem perseguição pela justiça? São aqueles que lutam pelos direitos dos mais fracos, pelos direitos dos que se sentem injustiçados. Essas pessoas que lutam por esses direitos de outrem, elas geralmente são perseguidas, né? No mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas reserva alegrias futuras. Bom, então, esse primeiro item é muito importante que a gente tenha essa percepção, que a gente desvende o nosso olhar para essa interpretação. Porque se realmente fizermos a interpretação literal, nós teremos dificuldade de compreensão, né? Bom, o item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Mais uma vez, a interpretação literal dessa passagem nos causaria, se não tivéssemos conhecimento da doutrina espírita, muitas confusões de interpretação. Se levarmos ao pé da letra, consideraríamos que os ricos
são pessoas más, e os pobres serão consolados e teriam o reino dos céus. Quando, na verdade, aqui Jesus se refere aos pobres, aqueles realmente desprovidos de bens materiais, né? Desprovidos dos meios indispensáveis à própria sobrevivência. Mas, quando ele fala que os pobres terão o reino dos céus, ele fala daqueles que não se reclamam da condição miserável em que vivem, aqueles que não se lamuriam pela situação de pobreza, pela falta dos bens materiais, e ao contrário, busca através do trabalho, através do próprio esforço, suprir as necessidades, além, é claro, do trabalho pelo bem, o trabalho para a própria ascensão espiritual. Então, quando essa passagem traz sobre bem-aventurados os que sois pobres, Jesus retrata basicamente sobre a resignação de passar pela encarnação com toda essa dificuldade, digamos, financeira, material, sem se reclamar, né? Sem reclamar da miséria que experimenta. Então, via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Bem verdade, né? E então, um questionamento. Será que ser pobre é uma condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Bom, certamente que não, né? Provavelmente assim todos nós pediríamos para vir nessa condição para obter o reino dos céus, mas certamente que não. Tanto os ricos quanto os pobres são filhos de Deus da mesma forma. Deus não despreza nenhum espírito pela sua condição de pobreza enquanto encarnado, né? De forma alguma. A real condição para se obter a graça divina é realmente o nosso comportamento diante da vida. É o amor que nós dedicamos ao semelhante. Então, é claro que existem ricos, bons, ricos que sabem utilizar a sua riqueza e a oportunidade daquela fortuna, e temos também pobres, irmãos pobres, que ainda precisam se depurar, que são maus. É exatamente isso que ele trata aqui. E da mesma forma que essa última questão nos questiona sobre a pobreza e a graça divina, nós temos um outro questionamento a respeito dessa passagem. Então, será que aos ricos está reservado o sofrimento? Então, quer dizer que tantas vezes, antes de conhecer a doutrina espírita, nós mesmos nos perguntamos, avaliamos, julgamos aquela pessoa que tem uma condição financeira legal, que tem fortuna nessa riqueza, questionando sobre suas atitudes. E a gente não pode condicionar uma coisa a outra, né? É claro que os ricos que fazem bom uso da sua fortuna, que não utilizam a sua fortuna exclusivamente para o próprio proveito, que conseguem ajudar as pessoas com aquele dinheiro, com aquela condição, é claro que eles terão sim a graça divina e terão sim seus méritos em virtude das suas atitudes e da forma com a qual empregaram a sua fortuna. Então, nós já temos, a partir dessa leitura, o conhecimento de que riqueza não significa maldade e nem pobreza bondade, tá? Quem quiser fazer algum acréscimo, quem tiver alguma dúvida, quiser colaborar, pode colocar aqui no nosso bate-papo, tá?
Aproveito a oportunidade para dizer que também estou aprendendo muito e fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos dar continuidade à leitura do item 3, intitulado Justiça das Aflições. É bem breve, tá? Vou fazer uma leitura aqui com vocês, depois a gente faz alguns apontamentos. Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. É bem comum nos fazermos essas perguntas, ainda que com o conhecimento que temos a oportunidade de adquirir aqui através da doutrina espírita, nós ainda nos perguntamos, nos indagamos, não aceitamos essas diferenças, essas divergências existentes, né? Porque fulano nasceu em uma condição financeira assim, elevada, tranquila, e outro nasce em completa miséria, né? Por que fulano nasceu com uma enfermidade grave, enquanto eu tive a oportunidade de vir tão saudável, né? Essas perguntas são perguntas frequentes. Nós nos fazemos muito e o Evangelho nos traz a resposta. Vou continuar aqui, depois a gente volta para as considerações. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Oi, deixa eu ajeitar aqui um instantinho. Bom dia, Thaís. Muito bom ter você aqui. Bom, vamos lá. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Bom, mais pra frente, na nossa próxima live, nós vamos ter a oportunidade de entender esses porquês, né? Basicamente, as nossas aflições, elas estão pautadas, elas são consequências dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas. Então, às vezes, nós nos lamuriamos pelo que plantamos nesta encarnação, nessa existência. E quando a gente não consegue encontrar as causas dos nossos próprios sofrimentos nessa existência, nós precisamos lembrar que o nosso espírito, ele pré-existiu. Então, em encarnações anteriores, nós também fizemos boas ou más plantações. E estamos aqui nos refazendo dessas próprias atitudes, né? Dessas nossas atitudes.
Então, é um exercício que cada um de nós pode fazer, tá? Claro que todos nós encarnados encontramos dificuldades, temos problemas de ordens diversas, e esse exercício é bem simples. Quando a gente se vê diante de um problema, eu vou falar do meu relato, eu me questiono, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo comigo? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Qual é o meu comportamento atual que me responde, que me traz por consequência isso que eu estou vivendo? E se eu não encontro essa resposta nessa vida, nessa encarnação, eu tenho plena tranquilidade em saber que fui eu mesma quem causa isso em outra encarnação. E que agora esse problema, isso que me parece ser um problema, nada mais é que a oportunidade que eu estou tendo de reforma, da minha própria reforma. E se a gente aceitar isso, se a gente entender isso, nós teremos mais paciência diante das nossas provações, nós teremos resignação e saberemos que aquela prova, ela nos é necessária, nos é indispensável para que a gente consiga se redimir e se refazer e então evoluir. Aqui nas considerações ele fala exatamente isso, que nós desfrutaremos dessa compensação nos futuros momentos, nas próximas encarnações, quando o nosso espírito estiver desprendido da matéria, né? Sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material. E nós experimentaremos satisfações que nenhuma satisfação terrena pode se assemelhar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, caros amigos, caros colegas e irmãos, essas nossas aflições, elas foram causadas por nós. Em outras, ainda existe a possibilidade de nós mesmos termos escolhido passar por essas tribulações na tentativa qual palavra eu posso usar? Na tentativa de adiantar nossa própria evolução. Então, às vezes, lá quando a gente está no nosso plano reencarnatório, a gente escolhe, eu quero passar logo por essa provação, nessa próxima encarnação, que é para eu me livrar desse débito, para que eu evolua mais rápido. E quando a gente chega aqui, a gente esquece, né? A gente esquece que prometeu, a gente esquece que pediu e acaba se lamentando. Então, que a gente possa aprender a ter gratidão pelos nossos problemas também. E dessa leitura de hoje, a gente tira uma conclusão de que ninguém padece sem justa razão, né? Pois Deus não permitiria. Portanto, em nossas aflições, busquemos consolo na paciência e na resignação, lembrando sempre que a vida futura nos reserva sublimes alegrias. Bem verdade, gente. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de fazer essa leitura, de aprender aqui com vocês hoje, que a gente consiga fazer esse exercício de avaliação dos nossos problemas, das nossas aflições, com bastante paciência e resignação. Eu convido todos vocês a fazer uma prece de encerramento, tá? Vou fechar os olhos para que eu consiga me concentrar melhor. Você pode fazer o mesmo se achar que deve, tá? Se puder também. Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, espíritos protetores e espíritos que orientam esse trabalho do Lar Espírita Casa do Samaritano e tantos outros lares.
Nossa gratidão pela oportunidade do estudo, do conhecimento da doutrina espírita. Nossa gratidão por nos intuírem a fazer considerações importantes, por nos intuírem nas nossas atitudes diárias, ao tempo que pedimos perdão ainda pelas falhas recorrentes que cometemos. Que consigamos enxergar nossas aflições como oportunidades para o nosso próprio crescimento. Nós te agradecemos pelos problemas que vivemos e te pedimos força, Nós desejamos profundamente que a energia do Evangelho de hoje alcance tantos quantos forem os acometidos fisicamente, fisiologicamente e emocionalmente pelo coronavírus. Aos familiares que perderam os seus, aos que partiram, sobretudo aqueles que estão se perguntando o porquê de tudo isso. Alcança, Senhor, todos esses corações, todos esses espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e continue acompanhando as lives do Lex. São momentos que a gente se desconecta do mundo e se conecta com nós mesmos e com Deus. Um beijo. Obrigada.